graça e paz da parte do nosso Senhor. Eu quero continuar com você o nosso estudo sobre o livro de Marcos e hoje nós vamos para o capítulo 6. E eu quero estudar com você, deixando como base a partir do verso 1, que diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. No capítulo 6, assim que Jesus ressuscita a filha de Jairo, então ele vem para a sua terra, a cidade de Nazaré, a cidade onde ele cresceu. E ali ele começa a pregar o evangelho, ele começa a pregar nas sinagogas. E no começo as pessoas começam a ficar admiradas e até a gostar do que ele está falando, mas logo vem o questionamento. De onde vem tanta sabedoria? Né? Esse por acaso não é o filho do José, não é o filho da Maria? E os seus irmãos e as suas irmãs não moram aqui com a gente? E a Bíblia vai dizer que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres ali em Nazaré, na sua própria terra, por causa da incredulidade deles. Isso causou estranheza, porque não era normal alguém com tanta sabedoria ali em Nazaré. E Jesus, isso mostra que Jesus, então, ele sempre teve realmente uma vida muito simples e ele nunca expressou o seu poder como filho de Deus durante a sua infância ou durante a sua adolescência. E a incredulidade daquelas pessoas chamou muito a atenção de Jesus. Então, em seguida, eles saem dali e Jesus decide então pregar o evangelho nas regiões e ele chama os seus 12 discípulos para fazer isso. Então, Jesus delega autoridade, dá autoridade para eles sobre espíritos e de dois em dois eles vão pela região pregando o evangelho, expulsando demônios e curando doentes. Só que Jesus, talvez motivado pelo que ele acabava de ouvir e presenciar em Nazaré, ele diz para os seus discípulos: não levem nada, não levem nada, não levem comida, se apresentem de maneira simples nos lugares onde vocês estão indo. Levem apenas a fé extravagante em vocês e a palavra que eu tenho confiado. Então, a preocupação de Jesus é que os seus discípulos se apresentem assim como ele se apresentava, não chamando a atenção pelo seu estereótipo, mas sim levando uma fé viva e transformadora, uma fé que pode operar milagres e transformações na vida das pessoas. Então, nessa passagem nós vamos aprender duas importantes lições. A primeira é que um líder verdadeiramente ele acredita no potencial dos seus discípulos. Jesus ele não saiu fazendo tudo sozinho. Ele acreditava que os seus 12 discípulos poderiam realizar as obras, tanto que futuramente aqueles 12 discípulos seriam os homens que seriam a base doutrinária da igreja. Então, um líder é aquele que acredita. E um discípulo? Um discípulo é aquele que imita a vida simples do seu mestre e também a sua fé transformadora. Os discípulos então vão por aquela região, fazem assim como Jesus, vão de maneira muito simples, sem levar nada, e apresentam a sua fé naquela região, e eles curam, eles libertam, e eles transformam vidas, eles anunciam o evangelho naquela região. E nesse meio tempo, o livro de Marcos meio que faz uma pausa para contar o que aconteceu com João Batista. O rei Herodes se casou com a mulher do seu irmão, Herodias, e João Batista chegou para eles e disse: olha, isso que vocês estão fazendo, isso está errado, isso é pecado. O que vocês estão fazendo não é certo.
Herodes ele até leva um choque, mas ele leva de boa. Mas Herodias não. Ela ficou com tanto ódio que ela colocou no seu coração. Um dia eu vou mandar matar esse homem. Certa vez estava tendo uma festa no palácio, então a filha de Herodias vem com uma dança para se apresentar diante dos convidados, e os convidados e o próprio rei Herodes ficam tão encantados e tão excitados com a apresentação da menina, que o rei promete para ela: olha, qualquer coisa que você pedir eu te darei, mesmo que seja metade do reino. E então ela vai até a mãe e pergunta: mãe, o que eu vou pedir? E a mãe, com aquele ódio de João Batista, lembra e fala assim: peça a cabeça de João Batista num prato. E é isso que a menina pede. O rei Herodes fica um pouco chateado, mas como ele tinha prometido, então ele manda matar e manda trazer a cabeça de João Batista num prato. Nós aprendemos que nem sempre nós estamos prontos para ouvir a verdade. Herodes ele até levou de boa, porque ele até gostava de ouvir João Batista, até acreditava que João Batista fosse um homem de Deus, então ele não ficou tão chateado. Mas Herodias não. Ela tomou aquilo para ela, aquilo gerou um sentimento de ódio e que se tornou em sentimento de vingança. E muitas vezes por a gente não saber como lidar com os confrontos, então nós tomamos raiva de certas pessoas, nós queremos que aquela pessoa, nós queremos ver a cabeça daquela pessoa simplesmente porque ela nos confrontou. Então a pergunta que fica para mim e para você é: como que nós reagimos quando somos confrontados com a verdade, sabe? Muitas vezes nós estamos carregando certos pecados, nós estamos com algumas atitudes que desagradam a Deus, e quando alguém chega para a gente e fala: olha, isso que você está fazendo não é legal. Será que nós estamos prontos para ouvir uma repreensão de Deus, né, vindo daquelas pessoas que querem o nosso bem? Ou será que quando alguém falar alguma coisa para a gente vai querer a cabeça daquela pessoa? Então, depois de explicar o que tinha acontecido com João Batista, então Marcos volta para a história e ele começa a contar como Jesus recebeu seus discípulos que tinham voltado, né, de evangelizar as cidades vizinhas, como eles ficaram felizes por ter expulsado demônios, por ter curado as pessoas. E Jesus então olha para os seus discípulos e vê que eles estão um pouco cansados, porque eles não tiveram tempo nem de comer direito. E Jesus fala assim: vamos para um outro lugar para vocês descansarem. Eles provavelmente estavam com muita fome e uma multidão que estava ali percebeu quando eles estavam saindo e começaram a seguir Jesus e chegar ali. Então a Bíblia vai dizer que Jesus sentiu uma íntima compaixão, um sentimento de compaixão por aquela multidão que estava ali e decidiu alimentá-los. Mas alimentá-los primeiramente com a palavra. Jesus começou a pregar o evangelho para eles, porque Jesus começou a olhar assim e falou assim: eles são como ovelhas sem pastor, né? Ou seja, eles são um povo que não tem ninguém que cuide deles, ninguém que pregue a palavra para eles. E Jesus começou a ensinar para eles, e foi passando o tempo, então, os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e falaram: olha, Senhor, já está tarde, dispensa eles para que eles possam voltar para suas terras, suas casas, comprar alguma coisa para comer. E Jesus daí pega e diz para os discípulos: dê vocês o que comer a ele, faça vocês algo por eles. Então os discípulos olham para Jesus e falam assim: mas nem se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, a gente poderia comprar pão, poderia comprar comida para tudo isso de gente que está aqui. Então Jesus fala assim: vai por aí e vê o que tem, vê o que tem aí. Então eles chegam e trazem: olha, Jesus, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, é o que tem. Então Jesus pega aqueles pães, pega aqueles peixes, ora ao Senhor, agradece e começa a multiplicar os pães e começa a multiplicar os peixes na frente de todo mundo. E os discípulos começam a distribuir, e é tanto pão e tanto peixe que alimenta todo mundo, e ainda sobra 12 cestos cheios. A gente vê que quando Jesus disse para eles: dê vocês de comer, Jesus estava querendo que os seus discípulos demonstrassem uma fé extraordinária, que eles tivessem fé. Como se Jesus realmente tivesse ficado muito incomodado ainda com o que ele tinha visto,
a incredulidade que ele tinha visto lá em Nazaré e não queria que os seus discípulos tivessem o mesmo sentimento de incredulidade. Dê vocês, acreditem vocês que um milagre pode acontecer, façam vocês uso da fé que vocês têm, cresçam na fé de vocês, acreditem que tudo é possível ao que crê. Era esse o pedido de Jesus para eles. E lembra que eles tinham chegado da sua missão com fome, e eles foram embora depois daquela grande primeira multiplicação com 12 cestos, ou seja, um cesto para cada discípulo. Jesus cuidou da multidão e cuidou dos seus, mas foi necessário eles demonstrarem fé. Logo depois, Jesus manda eles pegarem o barco e Jesus ia ficar um pouco para trás, porque Jesus queria subir ao monte para orar enquanto eles iam. Jesus queria buscar um tempo sozinho. Isso se chama solitude. É quando você busca estar sozinho para falar com Deus. E os discípulos então entram no barco com seus cestos cheios e vão adiante do mar. Então Jesus, quando termina de orar, ele para na beira da praia e Jesus começa a ir até os discípulos caminhando sobre as águas. Eu sempre pensei, por que Jesus simplesmente não apareceu, né, ali no barco, né? Jesus poderia ter causado um grande susto neles, porque Jesus apareceu ao longe andando sobre as águas e os discípulos ficaram morrendo de medo. Se Jesus simplesmente aparece, certamente aqueles homens iam saltar do barco e ia dar mais trabalho para Jesus. Então acho que essa foi a melhor maneira de Jesus chegar. Ele chegou caminhando sobre as águas. E os discípulos começaram a ficar amedrontados ali, começaram a gritar e acharam que fosse um fantasma. E Jesus então acalma eles dizendo: coragem, sou eu. E Jesus entra no barco, o mar que estava um pouco agitado, ele começa também a se acalmar. Jesus, então, ele sempre vai querer dos seus discípulos uma fé e uma coragem. E são duas coisas que precisam ser muito trabalhadas na nossa vida. A gente aprende nessa parte que os discípulos, eles eram pessoas como eu e como você, né? Que precisavam perder o medo, que precisavam crescer na fé, né? Como nós somos medrosos e como nós temos pouca fé. Mas tanto a coragem quanto a fé, elas podem ser trabalhadas e elas podem ser desenvolvidas. Então Jesus e os discípulos chegaram em Genezaré, naquela cidade onde eles haviam atracado lá no capítulo 5, e eles encontraram aquele endemoniado que Jesus expulsou uma multidão de demônios dele, os demônios foram para os porcos. Daí você deve se lembrar que aquela população pediu para que Jesus e os discípulos saíssem dali. Então Jesus ele sai da cidade, mas ele deixa aquele rapaz que tinha sido liberto naquela cidade. E aquele rapaz começou a pregar o evangelho, e o resultado disso é que aqui no final do capítulo 6, quando Jesus volta para Genezaré com seus discípulos, uma multidão está esperando Jesus. Olha que interessante, né? Lá no capítulo 5 a gente viu que o povo queria que Jesus saísse da cidade. Mas aqui no final do capítulo 6, a gente vê que o povo estava esperando por Jesus. O que aconteceu ali? Que aquelas pessoas agora estavam esperando Jesus chegar para receber uma cura, um milagre e para ouvir uma palavra. Alguém ficou ali testemunhando o milagre da sua vida. Aquele homem havia ficado ali e pregado e contado a sua história por toda a região. A conclusão aqui no capítulo 6 é que a incredulidade sempre vai ser uma barreira para o nosso crescimento espiritual. E que ainda que nós tenhamos pouco para oferecer, se nós oferecermos com fé, nós podemos transformar a nossa vida e também transformar o meio em que nós vivemos. Aquele gadareno só tinha um testemunho. Os discípulos e a multidão só tinha 5 pães e alguns peixinhos. Mas se em Nazaré, na sua terra onde ele cresceu, ele não pôde fazer muitos milagres, em Genezaré, onde havia endemoniados, ele realizou muitos feitos. Qual é a forma que nós vamos trabalhar o pouco que nós temos nas nossas mãos? Com incredulidade ou com uma fé extravagante?
Que Deus abençoe sua vida, que a sua fé cresça, em nome de Jesus.